Tem muita gente que só de escutar falar em cobra já começa a passar mal. Esse é um dos animais mais temidos do planeta e até aquelas espécies que não são perigosas costumam assustar bastante. Mas você sabia que as cobras também são uma importante fonte de renda para milhares de pessoas em todo o planeta? Exatamente. O animal que assusta muita gente serve como sustento para famílias inteiras que se dedicam à criação de cobras para os mais diversos fins. Isso porque existe uma grande procura de produtos derivados desse réptil. Praticamente tudo se pode aproveitar. Provavelmente você já tenha visto alguma bolsa ou outro objeto fabricado com o couro de alguma serpente. Mas também existe mercado para a carne das cobras e até para o veneno, que é utilizado na fabricação de soro para combater o próprio veneno e até medicamentos. Aliás, você sabia que o veneno da cobra é mais caro do que o ouro? Se não sabia, esse vídeo já merece o seu like, porque nós vamos te contar tudo sobre como as cobras transformaram a vida de uma cidade na China e também quanto pode custar apenas 1 grama do veneno. Antes de começar a te contar tudo isso, deixa pra gente nos comentários se você é daquelas pessoas que morrem de medo de cobra ou se pra você esse animal não causa nenhum pânico. Bom, como o foco do nosso vídeo é a China, nada mais justo do que começarmos mostrando como a cobra é importante dentro da cultura chinesa. E não é de hoje. Os chineses possuem tanta admiração pela cobra que ela inclusive é parte do horóscopo chinês. E por lá, as pessoas desse signo são consideradas inteligentes e racionais. Além disso, para grande parte da população chinesa, as cobras representam sabedoria e prudência, ao mesmo tempo que são símbolos de sensualidade e mistério. Para mim, elas representam só perigo mesmo, mas precisamos respeitar cada cultura, principalmente uma que se desenvolveu durante milhares de anos, como é o caso da chinesa. Há muitos séculos que a cobra faz parte do cardápio de milhões de chineses que costumam consumir o animal principalmente em sopas. Ou costumavam, porque agora, segundo essa reportagem da revista Casa Vogue, a tradicional rede Pizza Hut está servindo pizza de cobra em Hong Kong. E aí, você comeria? Mas, se as cobras fazem parte da dieta chinesa há alguns séculos, a utilização de serpentes na tradicional medicina chinesa é muito mais antiga e começou há alguns milênios. Devido ao fato das cobras trocarem de pele frequentemente, os chineses atribuíram ao animal poderes regenerativos para doenças de pele. Por isso, frequentemente, a pele ou até mesmo outras partes das cobras são utilizadas para o tratamento de acne, coceira, psoríase e outras doenças de pele. Os chineses também utilizam as cobras para preparar uma bebida muito tradicional, conhecida como vinho de cobra. Acho que pelo nome já dá para ter uma ideia do que é, mas deixa eu te explicar melhor para ninguém achar que eles espremem as cobras como se fossem uvas. O vinho de cobra é uma bebida feita geralmente com vinho de arroz ou álcool de cereais e, claro, uma cobra que é colocada inteira no líquido. A procura de cobras para a fabricação dessa bebida quase levou à extinção do animal em algumas regiões que exigiu algumas atitudes para a preservação da espécie. Um desses locais onde as cobras quase desapareceram foi a ilha de Shandao. Porém, depois que um grupo de moradores do continente decidiram proteger a espécie nativa da ilha, as cobras se multiplicaram e hoje já existem mais de 20 mil delas, que inclusive se tornaram as donas do lugar. Essa é considerada a ilha com a maior densidade de cobras do mundo, e alguém arrisca um palpite sobre onde fica a segunda colocada dessa lista assustadora? Acertou quem falou Brasil.
Nós também temos a nossa Ilha das Cobras, que fica no litoral paulista e conta com umas 3.000 cobras vivendo livremente. Se perdemos para a China na quantidade, ganhamos em veneno, pois a Ilha da Queimada Grande, que é onde estão todas essas criaturas brasileiras, é considerada o lugar mais perigoso do mundo. Mas não estamos aqui para falar do Brasil. Nosso negócio hoje é a China e o negócio da população da pacata vila de Diziquiao é as cobras. Essa pequena aldeia, que fica na província de Zhejiang, na costa sudoeste da China, durante muito tempo foi conhecida por suas montanhas e pelas colheitas de chá, algodão e juta. Mas de umas décadas para cá, ela passou a ser conhecida como a Aldeia das Cobras. E isso fez com que a pequena vila, que tem uns 3.000 habitantes, virasse notícia no mundo inteiro. Tudo isso aconteceu pela atitude de um homem. Para o bem ou para o mal, Yang Hongshang foi o responsável pelo início da criação de cobras na vila, e isso foi há bastante tempo. Segundo ele mesmo contou em diversas entrevistas, a atividade começou lá na década de 1980. Naquela época, a aldeia era muito pobre e, para sobreviver, a população local caçava cobras nos lagos e rios da região. Só que a caça indiscriminada estava reduzindo rapidamente o número de cobras, e foi aí que a estrela do nosso vídeo teve a brilhante ideia de criar as cobras em cativeiro. E não pense que foi fácil. O Rei das Cobras, que é como ele é conhecido hoje, começou com uma perda de 10.000 yuans somente no primeiro ano de tentativa, que foi em 1982. O problema, segundo ele, é que apenas 10% dos ovos de cobra que ele tinha eclodiram. Mas ele não desanimou e, além de permanecer firme no seu propósito, ele procurou aprender com seus erros. O resultado é que no ano seguinte, a taxa de eclosão dos ovos disparou para 80% e ele conseguiu criar mais de 30.000 cobras. Só de pensar eu já entro em pânico, mas para ele foi um excelente negócio e gerou um lucro de mais de 140.000 yuans. Para se ter uma ideia do que essa quantia representava, nessa época, uma família da região ganhava em média 10.000 yuans por ano. O sucesso de Yang despertou curiosidade e aos poucos outros moradores começaram a criar cobras. O negócio deu tão certo que na década passada a vila já contava com cerca de 160 famílias se dedicando à atividade de criar cobras e o número de animais chegou a 3 milhões. Agora vamos parar um minuto e fazer uma conta. Você se lembra que eu falei que a vila inteira tinha 3.000 habitantes? E agora eu falei que existiam cerca de 3 milhões de cobras. Se eu não faltei às aulas de matemática, isso dá um total de 1.000 cobras para cada habitante. Assustador, não é mesmo? Mas não se preocupe, eles sabem lidar com elas e possuem as técnicas corretas para que ninguém corra perigo. E você sabe como se cria cobras e quais cuidados são necessários? Para mim, o único cuidado necessário é que ela não fuja, mas existem vários outros. O principal, como em qualquer criação, é o alimento dos animais. No caso das cobras, a dieta é composta basicamente por carne. Os criadores dão pequenos roedores vivos e também carnes que são descartadas pelos frigoríficos. Uma das grandes vantagens para os criadores é que as cobras não precisam de grandes áreas, como é o caso de outros animais. Muitas, inclusive, são espécies semi-arbóreas, o que significa que passam grande parte do tempo em árvores e permitem a melhor utilização do terreno. Mas ainda tem mais. Pelo metabolismo diferente, as cobras conseguem aproveitar melhor os nutrientes consumidos e, portanto, se desenvolvem mais rápido do que os outros mamíferos.
Outra vantagem que qualquer criador deve adorar é que as cobras, por possuírem um poderoso sistema digestivo capaz de quebrar até mesmo ossos, produzem muito menos resíduos. Agora eu te pergunto, será que dá tanto dinheiro assim que vale a pena correr o risco de levar uma picada? Pelo visto, parece que sim. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian, de 2019, afirmou que somente essa aldeia movimenta 12 milhões de dólares por ano com o comércio de cobra. Muitos dos entrevistados na reportagem assumem que tinham muito medo e, em alguns casos, até nojo de trabalhar com esses animais. Mas, na medida em que viam o quanto podiam ganhar, o medo e o nojo foram ficando de lado. O modelo de negócio é interessante porque os criadores não ficam presos a um único mercado, já que existem diversos produtos feitos a partir das cobras. Além de venderem a carne para o consumo humano, os criadores também ganham um bom dinheiro vendendo o couro dos animais. Já tem alguns anos que estilistas e produtores do mundo da moda estão utilizando o couro da cobra em suas criações, e isso faz o produto alcançar valores incríveis. Dá uma olhada nesse couro da cobra piton, sendo vendido por mais de R$ 1.200 na internet. Porém, onde é possível ganhar mais dinheiro com a criação de cobras é com a venda do veneno. Não é à toa que a revista Super Interessante chamou o veneno da cobra de líquido mais caro do mundo, e o site G1.com estampou uma manchete com a afirmação de que a cobra dá mais lucro do que o ouro. Apenas 1 ml do veneno da cobra coral verdadeira pode chegar a custar R$ 60 mil. Pensando nessa quantia, acho que meu medo também já está começando a passar. Claro que o veneno das outras cobras é mais barato, mas mesmo assim são considerados valores altos. Por exemplo, apenas 1 grama do veneno de uma jararaca pode custar mais de R$ 400, o que é mais caro do que 1 grama de ouro. Agora dá para entender o que levou toda uma cidade a se dedicar à criação de cobras. Mas o negócio também tem seus riscos que vão muito além do campo financeiro. Já imaginou se as cobras fogem? Os moradores de uma outra cidade chinesa sabem bem o que é isso, porque em 2016, mais de 200 serpentes super venenosas escaparam de um criadouro na cidade de Nanquim. O pânico se espalhou e foi preciso uma grande operação para resgatar todas elas. Um outro risco que os criadores não contavam foi a chegada da pandemia em 2019, que começou justamente na China. O consumo de animais exóticos e silvestres esteve no centro do debate sobre o que gerou toda a situação, e o governo chinês acabou impondo restrições para o consumo, inclusive a cobra. Para muitos pesquisadores, não existe a menor possibilidade de ter sido uma serpente que tenha transmitido o vírus para os humanos, mas mesmo assim, o consumo foi proibido. O golpe foi grande para a aldeia de Diziquiao e muitos criadores passaram por dificuldades. Uma reportagem de outro jornal britânico, o Financial Times, informou que alguns produtores não tinham sequer condições de alimentar os animais e que, por conta disso, muitos estavam morrendo. A criação de cobras, que por décadas foi o sustento e fonte de riqueza para a população local, foi seriamente ameaçada e, segundo relatos, a criação de peixes começou a ganhar força na vila. Mas o mercado para produtos de cobra, principalmente o veneno, é muito grande e vantajoso. O veneno de algumas espécies de serpente são utilizados na fabricação de remédios para pressão alta, câncer, derrame cerebral, hemorragia, entre outros. Mas eu não estou convencido de que vale a pena enfrentar esses animais, mesmo com chance de lucros altos. E você, o que acha? Vale a pena a qualquer custo? Você toparia criar cobras? Me conta aí nos comentários. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e te esperamos no próximo vídeo.